na reunião ordinária da Comissão de Justiça. Essa leitura da ata, se não quiser ler, não leia. Não chegou. Glória a Deus. Não, passou para 14 horas. 14 horas. Não. Se o Marcelão perguntar, fala que eu cheguei às 12h30. Não, mas é 14. Ele me pediu para 14 horas. Qual é o nosso? Vai começar do zero? Do zero. Senhores vereadores, então, vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Justiça, solicitando aos vereadores que deem a ata como lida, conforme foi enviada para Vossas Excelências, com a assinatura. Tá uma canetinha? Bom, primeiro tem redação final de dois projetos, o de número 34/2003, de autoria do vereador Rogerinho, obrigando o Poder Executivo a instalar equipamentos destinados à prática esportiva. Seus vereadores, naturalmente, concordam com essa redação final. E o outro é o de número 77, de autoria do vereador Rogerinho também, instituindo o dia 9 de dezembro como Dia Municipal do Combate à Corrupção. Aprovado, então, os dois, né? E agora vamos aos vetos. Primeiro é o veto ao projeto de lei 270, de autoria do vereador Marcelão, estabelecendo que a aquisição de livros para abastecimento das bibliotecas públicas municipais deverá observar o montante de até 4% de livros em formatos acessíveis para benefício de pessoas com deficiência visual. O vereador Vinícius relatou pela manutenção do veto. Como voto do vereador Max da Mata? Acompanho o voto do vereador relator. Aprovado o parecer do vereador Vinícius. Veto ao projeto de lei 272/2003, de autoria do vereador Davi Ismael, obrigando os hipermercados, supermercados, estabelecimentos congêneres a disponibilizar o caixa preferencial aos consumidores que utilizam sacolas retornáveis. O vereador Vinícius relatou pela manutenção do veto total. Como voto do vereador Max? Voto com o relator. Aprovado o parecer do relator. Veto ao projeto de lei 391/2003, de autoria do vereador Marcelão, alterando o artigo 144 da Lei 6.080, de 29 de dezembro de 2003. O vereador Vinícius relatou pela manutenção total do voto. Como voto o vereador Max da Mata? Voto com o relator. Aprovado o veto total. Veto ao projeto de lei 457/2013, de autoria do vereador Rogerinho, dispondo sobre a parceria entre o Poder Executivo e os Correios para a criação do programa Carteiro Mirim. O relator, o vereador Vinícius Simões, relatou pela manutenção do veto total. Com o voto do vereador Max? Com o relator. Aprovado o parecer do relator. Chegada agora do vereador Marcelão, solicitando que ele assine o livro de presença aí e a ata da sessão anterior. Veto ao projeto de lei 281/2003, de autoria do vereador Davi Ismael, instituindo o Dia Municipal sem carro. O vereador Vinícius relatou pela manutenção do veto total. Como voto o vereador Max da Mata? Com o relator. Vereador Marcelão? Sim, Celeste. O projeto foi vetado sob a alegação de existência de uma lei que trata acerca do mesmo tema. Ocorre que é uma lei autorizativa, vereador Nani. A lei é autorizativa. Pois não? Não. Então, fica o meu pedido de entendimento. Já que a lei autorizativa ela não produz efeitos no mundo jurídico, não significa dizer que existem duas leis acerca do tema. Então, o entendimento, eu queria opinar pela rejeição do veto, entendendo que não são duas matérias iguais. Uma é autorizativa, a outra é criação do dia. Certo. Como vota, então, o vereador Marcelão?
Com o relator, aprovado o parecer do relator. Veto ao projeto de lei 167/2011, de autoria do vereador Sejão, instituindo o programa Adote uma Praça, no município de Vitória. Vereador Max da Mata, relator pela manutenção do veto parcial. Como voto, vereador Vinícius. Com o relator. Como voto, vereador Marcelão. Aprovado o parecer do relator. Veto ao projeto de lei 519/2013, de autoria do vereador Anderson Marinho, instituindo o feriado municipal do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. O vereador Vinícius relatou pela manutenção do veto por inconstitucionalidade. Como voto, vereador Max da Mata. Com o relator. Vereador Marcelão. Aprovado o parecer do relator. Veto ao projeto de lei 269/2013, de autoria do vereador Marcelão, dispondo sobre a venda de animais de estimação exóticos de pequeno, médio e grande porte em feiras e exposições e que não tenham esse fim específico no âmbito do município de Vitória. Vereador Max da Mata relatou pela manutenção do veto total. Como voto, vereador Vinícius. Com o relator. Aprovado o parecer do relator. Marcelão não vota não? Marcelão vota, mas o voto dele é contra o relator ou é a favor do seu projeto? Pois é. O voto acompanhando o relator Max da Mata. Veto ao projeto de lei 270/2013, também de autoria do vereador Marcelão, estabelecendo que a aquisição de livros para o estabelecimento das bibliotecas públicas municipais deverá observar um... Qual? Que? É seu? Ah, tá. Esse. Esse tem mais. Valeu. Veto ao projeto 219, hein? Número 9 aí. 2013, de autoria do vereador Davi Ismael, determinando que a comunicação compulsória ao Ministério Público por parte dos estabelecimentos de ensino de ato de matrícula ou transferência de menor de idade, cuja paternidade não esteja definida. O vereador Max da Mata relatou pela manutenção do veto total. Com o voto do vereador Vinícius. Com o relator. Com o voto do vereador Marcelão. Aprovado o parecer do relator. Também contrário ao relator, vereador Nando. Está votando, Vossa Excelência? Estou aqui sentado. Aprovada a manutenção do veto total. Veto ao projeto de lei 342/2013, de autoria do vereador Rogerinho, dispondo sobre a obrigatoriedade da exibição de vídeo de segurança em teatros, danceterias, casas de espetáculos e estabelecimentos similares no âmbito do município de Vitória. Vereador Davi Ismael relatou pela manutenção do veto total, com o voto do vereador Max da Mata. Com o relator. Vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Marcelão. Aprovado o parecer do vereador Davi Ismael. Veto ao projeto de lei 503/2013, de autoria do vereador Rogerinho, incluindo o calendário anual do município de Vitória, no município de Vitória, o mês de reflexão e memória aos ciclistas vítimas de violência no trânsito, a ser comemorado anualmente no mês de outubro, e dar outras providências. Senhor presidente. Pois não. Eu já pude falar pessoalmente com o vereador Rogerinho para alteração dessa emenda, porque não há nada de se comemorar com a morte dos ciclistas. Talvez, eu já falei com ele. Ser lembrado e tal, tá certo. Porque talvez isso possa ser besteira, mas... Eu já solicitei o vereador Rogerinho para fazer agora a nós estamos modificação. votando o veto, não tem mais jeito não. Então, Tá aqui. ok. Então, como vota o vereador Davi, Com o relator. vereador Max, Com o relator. vereador Vinícius, Com o relator. vereador Marcelão. Aprovado o parecer do relator. Mantidos os vetos, vamos aos projetos de lei. Primeiro, o projeto de lei número 80/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. O projeto tem a
aprova o Plano Municipal de Cultura de Vitória e dá outras providências, certo? Esse projeto, deixa eu ver, o vereador Luiz Emanuel incluiu uma emenda modificativa nos artigos 267, em alíneas e incisos, no artigo 6º e do anexo do projeto, contido no processo, já fez algumas emendas. Também esse projeto foi encaminhado, recebeu proposta de emenda também, e foi relatado pelo vereador Marcelão pela legalidade e constitucionalidade. Quer dizer, o que nós vamos votar aqui é o parecer do vereador Marcelão, que é o relator desse projeto. Vereador Nami. Pois não? Eu também pude conhecer da matéria e apresentar parecer em separado, que não se encontra relatado aqui. No projeto tem o meu parecer, porque o vereador Marcelão aceitou todas as emendas. Já meu entendimento é um pouco diferente. Aceitei algumas emendas sem avaliar o mérito, mas tem outras emendas que apresentam vício de iniciativa, porque fala da disposição de dinheiro, fala de funções que, pela independência dos poderes, não pode ser dada a esta Casa de Leis, que é a busca por formas de se trocar os créditos da Lei Rubem Braga. O auxílio dos vereadores é uma ação eminentemente do Executivo e não conta com a participação dos vereadores. Assim entendendo, eu pude me manifestar favorável a algumas das emendas e contrário a outras. Eu queria chamar a atenção dos demais componentes dessa comissão para aquilo que escrevi. Se Vossa Excelência quiser, eu tenho tranquilidade em lê-las. Então nós vamos votar aqui o parecer do Marcelão e o voto em separado. Vereador Nome, pela ordem. Pois não, vereador. Essas emendas que foram apresentadas por mim, isso foi apresentado, na verdade, pelo Conselho Municipal de Cultura, né? Umas pessoas do Conselho vieram ao meu gabinete e apresentaram essas emendas, do qual vários vereadores assinaram junto comigo, né? Deve estar aí no processo os vereadores que assinaram, né? Essa emenda, vereador Nami, Vossa Excelência, que é uma pessoa ligada à cultura, isso foi construído junto com o Conselho Municipal de Cultura e as outras entidades participando também. Ficaram 2 anos estudando de que forma poderiam apresentar uma melhora na relação à cultura do nosso município, né? Por isso, eles pediram para apresentar nela um contexto geral, e eu, para não ser apresentado por mim só, alguns vereadores assinaram junto, né? Então, eu peço que possa ser votado aqui por unanimidade pelos vereadores que entendem que o Conselho é o órgão máximo da política de cultura no nosso município. Certo. Aqui, vereador Nami, permita-me ler a conclusão, tão somente a conclusão do meu parecer. As emendas apresentadas pelo vereador Luiz Emanuel, através do processo 3354/2014, somente a que altera o artigo 6º, a linha A e a emenda ao artigo 7º. As demais proposições usurpam os limites constitucionais traçados pelo Poder Legislativo, o poder de emendar deste Poder Legislativo. Juntei julgados acerca do tema. Já
a proposta apresentada pelo Conselho, que aí vai uma crítica à forma com que está acontecendo. O Conselho apresentando emendas sem capacidade legislativa, mas respeitando a função do Conselho, concluí da seguinte forma: as propostas foram apresentadas pelo Conselho, a proposta de modificação da lei, subscrita posteriormente por alguns vereadores. Somente pode prosperar a emenda que busca alteração do artigo 2º, inciso 2º, do anexo único, uma vez que as demais proposições também usurpam os limites constitucionais o poder de emendar. Então, após ler a matéria, votei pelo recebimento dessas emendas. O vereador, eu vou pedir vistas ao processo. Vou pedir vista ao processo para examinar as emendas colocadas pelo vereador Marcelão e as emendas colocadas pelo vereador Pela ordem, Ismael. presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse vista desse processo e se Vossa Excelência pudesse trazer esse processo para a próxima reunião. Por não. Para ser votado, porque o pessoal da cultura não aguenta mais esperar esse processo Tá certo. transmitar. Então, Tá certo, vereador. que já tem muito tempo, já aqui nessa casa, esse processo vai para lá, vem para cá, e o pessoal da cultura pede, por favor, Não, eu sei, que aumente inclusive, mais vereador, isso. inclusive eu sei que ele vai ter que tramitar também na Comissão de Cultura, saindo daqui, as emendas. O processo já foi dado como constitucional, já foi aprovado nas comissões. Como foram apresentadas emendas na comissão presidida por Vossa Excelência, ele voltou para cá. Aí as emendas agora estão sendo avaliadas com muito mais cuidado do que o próprio projeto, porque tem emendas que podem ou não complicar o projeto ou beneficiar o projeto. Isso aí nós estamos examinando. O vereador Davi ainda acrescentou mais emendas e fez restrições a outras emendas. Eu acho que agora analisou a constitucionalidade delas. E eu, então, agora vou requerer vistas para a próxima semana a gente conseguir tentar votá-lo aqui na nossa comissão, sabendo que ele ainda vai tramitar pela comissão de mérito, presidida pelo vereador Marcelão. Ok? Certo. Próximo é o projeto de lei 137/2014, de autoria do vereador Vinícius, dispondo sobre a conformidade... É outro projeto do Poder Executivo, projeto da Prefeitura, alterando a categoria de enquadramento da unidade de conservação Reserva Ecológica Municipal Restinga de Camburi, situada lá em Jardim Camburi. O relator, o vereador Namichek, deu pela legalidade e constitucionalidade da matéria, como voto o vereador Davi Ismael. Com o relator. Max da Mata. Com o relator. Vinícius Simões. relator. Marcelão. Com o relator. Aprovado o parecer no âmbito da comissão, segue para as outras comissões. Projeto de lei 187/2014, de autoria do vereador Vinícius Simões, dispondo em conformidade com o artigo 19, 3 e 4, com o artigo 159, 5 e 243, todos da Lei Orgânica do município de Vitória, sobre a adoção de monumentos históricos e obras de arte pelas empresas privadas, estabelecendo normas e procedimentos para parcerias entre o poder público municipal e a sociedade no que concerne a adoção de bens culturais e dando outras providências. Vereador Davi Ismael, relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Vereador Max da Mata. Com o relator. Vereador Só uma observação, vereador Nami. Pois não. Os artigos alterados são da lei orgânica, não é isso? Isso. Tem as assinaturas, as coletas de assinatura necessárias, porque lá em cima está o projeto de lei, deveria ser projeto de alteração da lei orgânica. Tá certo. Só uma adequação aí no... Exatamente. Foi dado pela legalidade. Vereador Vinícius. O projeto é meu. Vereador Marcelão. Vereador Marcelão. Voto com o relator.
Então, só solicitando as funcionárias para fazer essa correção. Projeto de lei de emenda à lei orgânica, que vai ter que seguir, inclusive, para a comissão de alteração, de fiscalização, do presidido pelo vereador Devani. Projeto de lei 79/2014, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, alterando a lei 6.144, que dispõe sobre as normas salutares adequadas ao funcionamento das academias de ginástica em Vitória e dando outras providências. O relator, o vereador Marcelão, deu pela legalidade e constitucionalidade da matéria, como voto o vereador Vinícius. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Gostaria de pedir vista essa matéria. Concedida a vista ao vereador Max da Mata. Projeto de lei 142/2014, de autoria do vereador Vinícius, alterando a redação do artigo 164 da lei 4.621, de dezembro de 98. O relator, vereador Davi Ismael, votou pela constitucionalidade da matéria, como voto o vereador Max da Mata. Com o relator. Vereador Marcelão. Vereador, o relator, o próprio autor, pudesse dar uma explicação melhor em relação ao artigo. Jaqueline, presta, por favor. Vereador autor, Vinícius Simões. Esse projeto de lei, vereadores, trata sobre as calçadas do município de Vitória. Artigo 64. A administração poderá construir ou recuperar calçados que estejam em condições irregulares de uso em que tenham sido objeto de prévia intimação, recebendo do proprietário do imóvel o valor dos custos com a referida obra. A modificação. Na hipótese de quem detiver a propriedade ou a posse do imóvel lindeiro beneficiado manifestar interesse junto à prefeitura acerca da execução de tal serviço, deverão os custos a serem cobrados, inclusive através de um regime opcional de parcelamento do valor. O prazo do parcelamento do valor e os demais procedimentos e critérios para sua aplicação serão definidos em decreto pelo Poder Executivo Municipal. Ou seja, possibilita parcelamento da construção da calçada pelo próprio proprietário. A construção do pagamento. Né? Parcelamento do pagamento. O parcelamento da construção. Não, desculpe. Obrigado, vereador Max. O projeto ele propõe que a prefeitura dê condições do proprietário fazer sua calçada e pagar de maneira parcelada. Não, que a prefeitura, que eu entendi é que a prefeitura faça a calçada. Sim, exatamente. E que quando ela for cobrar, aceite o parcelamento. Não, porque já existe isso já. A prefeitura já pode fazer a calçada e cobrar do proprietário, entendeu? Isso ela já existe. Está informando que ela pode propor um financiamento. Aí a prefeitura buscará normatizar e as instituições financeiras, enfim. Que às vezes o indivíduo não quer regulamentar, quer fazer sua calçada cidadã, aí vai pra dívida, mas não tem dinheiro para fazer a calçada, então o parcelamento é uma maneira de facilitar para que ele possa construir. Ok. Como voto, então, aí, vereador Marcelão, o relator, aprovado o parecer do relator. Projeto também do vereador Vinícius Simões, 149/2014, dispondo sobre acessibilidade para deficientes visuais nos supermercados e congêneres. Vereador Marcelão, o relator pela legalidade e constitucionalidade, como voto o vereador Max da Mata. A última aí. Com o relator. Vereador Davi Ismael. Está aprovado o parecer do relator. Senhor presidente, com relação ao processo número 7, eu queria pedir uma alteração do meu parecer após entendimento do plenário. Então, eu queria pedir vistas para rever o meu parecer. Qual o projeto, Silêncio? Número 7. Ah, esse que virá do vereador Rogerinho? Isso. Concedido vista ao vereador. Obrigado. Próximo é o projeto 34/2014, de autoria do vereador Rogerinho também, dispondo sobre a promoção pós-mortem ao profissional da Guarda Civil Municipal que vier a falecer no desempenho de suas atividades, dando outras providências. O vereador Vinícius Simões relatou pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Vereador Marcelão, como vota? Eu vou me abster.
Vereador Max da Mata. Com o relator. Vereador Davi Ismael. Vereador Nami, isso já é uma realidade na polícia. Com a aposentadoria ou com a morte, há uma promoção natural com relação ao recebimento enquanto aposentado ou pensão por parte da viúva. Então, desconhecendo a matéria, eu também vou me abster, entendendo ou não entendendo se há possibilidade de aplicação análoga daquilo que já existe na polícia. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. O mérito é sensacional. Nós estamos na Comissão de Justiça. O parágrafo único do artigo 2º diz o seguinte: Esse aqui é o que, Marcos? nos casos em que não houver possibilidade de promoção pela existência de cargos, será expedido um título de elevação de vencimentos pós-morte até o máximo de 20% sobre o valor do vencimento mensal, legalmente atribuído ao profissional à data de seu falecimento. É um projeto que precisa vir do Poder Executivo, porque demanda planejamento financeiro. Certo. Uma vez que... Não, a diferença que ele está perguntando, o vereador, é porque na polícia você tem patentes. Então existe uma hierarquia e quem morre... Agora, no caso da guarda, não tem patente, é uma guarda civil. É uma guarda civil. Vamos lá, então, aprovado o parecer do vereador Vinícius Simões. Projeto de lei 87/2014, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, acrescentando o artigo 14A, a Lei 8.174, de outubro de 2011, que dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos do município de Vitória, dando outras providências. O vereador Davi Ismael deu pela constitucionalidade. Foi concedido vista ao vereador Max da Mata, que emitiu um parecer em separado pela inconstitucionalidade. Bom, como vota o vereador Vinícius? Com o vereador Max da Mata. Como vota o vereador Marcelão? Com o vereador Davi Ismael. Eu voto com o vereador Max da Mata. Está, portanto, aprovado o voto em separado do vereador Max da Mata. Projeto de lei 124/2014, de autoria do vereador Davi Ismael, dispondo sobre a promoção educacional alimentar nas escolas públicas e privadas da rede municipal e dando outras providências. Vereador Vinícius Simões relatou pela constitucionalidade e legalidade da matéria, desde que acolhida uma emenda por ele apresentada. Senhor presidente, queria conhecer da emenda apresentada, então pedir vista da matéria. Concedido vista ao vereador Davi Ismael. Projeto de lei 9/2014, de autoria do vereador Fabrício Gandini, dispondo sobre o recebimento e depósito de sobras de material de construção para doação a pessoas carentes no município de Vitória. Senhor presidente, Pois não? o processo número 11 e o 12, ao parecer do relator Vinícius Simões, sugerindo emenda. Não, o vereador Vinícius já apresentou a emenda, o 12 que ele não apresentou a emenda. Isso. Então tá, esse temos condições de voto, o outro, como a emenda não surgiu, então a gente não pode apreciar. Então desse aqui, eu voto com a emenda do vereador Vinícius Simões. Ok. Vereador Max da Mata. Voto com o relator. Vereador Marcelão. Eu vou me abster. Aprovado o parecer do vereador Vinícius Simões. Projeto de lei 23/2014, de autoria do vereador Rogerinho, instituindo o programa Vitória Cidade Superior e dando outras providências. Esse aí, vereador Nami, que é pela legalidade e constitucionalidade da matéria, desde que procedidas modificações mencionadas. Como elas não ocorreram, apresentou as emendas, é porque o parecer aqui está diferente. O vereador Vinícius apresentou pela legalidade, desde que com as emendas... Procedidas as emendas. Hã? Então, desde que feita alguma emenda, foram feitas emendas? Não, mas ele apresentou emendas. A redação, como está aqui, presidente, não dá a entender que foi apresentada a emenda, dá a entender que ele fez um parecer sugerindo que fossem feitas modificações, e aí sim pudesse ser aprovado. Mas Vossa Excelência apresentou emenda?
Não? Então apresente as emendas e volta Então para a peço pauta. vista do Pois não, concedido vista ao vereador relator. Projeto de lei 29/2014, de autoria do vereador Rogerinho, obrigando a instalação de bicicletário em locais de grande afluxo de público, bem como em empresas de atividade comercial, bancária e securitária, de escritórios e afins. Vereador Vinícius, relator pela constitucionalidade e legalidade, como voto vereador Marcelão. Com o relator. Vereador Max da Senhor Mata. presidente, Pois não. eu quero pedir vista essa matéria. Concedido vista ao vereador Max da Mata, projeto de lei 144/2014, de autoria do vereador Davi Ismael, declarando de utilidade pública a Associação das Paneleiras. Senhor presidente, queria pedir vistas da matéria. Concedido Queria vista só ao vereador mencionar autor. a importância desse projeto, que as associações da paneleiras de Goiabeiras, que têm uma possibilidade de perder as suas instalações para a União, para a SPU, assim como o campo do Caxias, e o campo ali no... Não é. O Santa Cruz. Não é. A atenção do vereador Davi Ismael ao fato me fez apresentar, e eu gostaria de ver o parecer do vereador Vinícius Simões antes de trazer a matéria à baila. Então, Vossa Excelência está sugerindo que a matéria, que o vereador Vinícius refaça o parecer. Estou dizendo que eu quero vistas para conhecer Concedido. as alegações. Concedido vista ao autor Davi Ismael. Projeto de lei 93/2014, de autoria do vereador Rogerinho, dispondo sobre atendimento aos alunos deficientes surdo-mudo e visuais nos cursinhos preparatórios para o pré-vestibular. O vereador Marcelão deu parecer pela legalidade e constitucionalidade, o vereador Namichek apresentou o parecer em separado pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Como vota o vereador Vinícius Simões? Voto com o vereador Namichek. Vereador Max da Mata? Voto com o parecer em separado do vereador Namichek. Vereador Davi Ismael? Da mesma forma, com parecer em separado do vereador presidente dessa comissão. Aprovado o parecer. O voto separado. Projeto de lei 136/2014. Pelotas, presidente, gostaria de pedir vista esse projeto. Concedido vistas Agradeço ao a atenção vereador de... Max Molo do projeto 136/2014, de autoria do vereador Sejão. Senhores vereadores, desculpe pelo atraso que nós cometemos no dia de hoje. Queria só pedir o Vereador Marcelão para chegar no pois horário da próxima Não, vez. só vou lembrar o vereador Marcelão que... Pedir o vereador Marcelão para chegar no o horário vereador da Marcelão próxima havia conversado... Vereador, sempre chego no horário, cheguei 3 minutos atrasado hoje. Não, é porque, vereador, é isso que eu gostaria de comunicar. Vereador, está me dizendo que eu cheguei 33 minutos. Vereador Vinícius Simões foi o vereador que mais chegou atrasado nessa comissão aqui. De todo o ano, de 1 ano e 5 meses que eu Só estou um minutinho, aqui, vereador. eu cheguei 3 minutos atrasado hoje. Só um minutinho, vereador. Só um minutinho, vereador. 33 minutos Pera aí. atrasado. É que você quer... Senhor presidente, se eu combinar comigo Pois no é, final da sessão, pois que é. horas o senhor disse que ia começar a Nós sessão? combinamos Não, duas... antes Vossa Excelência falar a qualquer horário. Eu- Que horas que Vossa Excelência combinou o horário Você me perguntou, deixa eu comigo? falar, pá. Nós Mas o horário não é combinamos... combinado pessoalmente, não. O horário Nós- oficial da sessão O é presidente que 14 me horas. comunicou, você Pera não é aí. o dono dessa casa aqui não, Peraí. Nós- vereador Vinícius. Vereador Você não manda Nami- aqui não. Peraí. O vereador Nami e o vereador Marcelão combinaram de vir às 2h30. O vereador que mais chegou atrasado aqui quer tirar a onda de bonzinho. Eu cheguei exatamente às 2h30. Eu cheguei às E 14 o horas. vereador Marcelão chegou 3 minutos depois das 2h30. Das 2h30. Horário oficial da sessão. Mas só, 14 vereador, horas. que ficou consensuado que o horário oficial vai se seguir o horário oficial, que é 2 horas, 14 horas. Foi tirado aqui Entendeu? hoje, vereador? Eu mesmo cheguei atrasado, por esse critério, meia hora, vereador. Vereador, eu cheguei tô perguntando 2h30. Vossa Excelência tinha me comunicado que seria às 2h30. Era a minha intenção, vereador. É isso? Era a minha intenção. Vossa Excelência acatou Peraí. Vereador, vamos botar a o coisa pedido toda. do vereador Vinícius Simões Não, e não, do não, Vossa não, Excelência. Vereador Marcelão, Não, queria não. fazer um pedido a Pera- Vossa Excelência. Pois não? Para sempre quando for fazer uso da palavra, solicitar isso ao presidente. Vossa Excelência interrompe o tempo Eu inteiro vou- a sessão, a reunião da comissão. Muito obrigado, vereador Max. Por favor. Olha, Estou interrompendo Vossa olha só, Excelência, não é o vereador, presidente. Dá vereador licença. Marcelão, é rapidinho. O horário oficial é 2
horas, certo? 14 horas. Quem sugeriu Mas isso, vereador? existe no regimento, sei lá onde, a possibilidade de, num consenso entre os membros da comissão, se definir um outro horário. Não houve esse consenso. Como não houve esse consenso, fica-se então no horário oficial, 14 horas. Entendeu? Mas não, vereador, estarei aqui às 14 horas, como Isso aí. sempre cheguei no horário. Está esclarecido, vereador? Eu combinei, inclusive, quando eu cheguei aqui às 2h30, os vereadores, pô, vereador, você está atrasado meia hora. Eu falei, pô, mas eu tinha pensado que a gente ia começar às 2h30. Mas só que não houve esse acordo. Como não houve esse acordo, fica-se com o oficial, com o regimental. E o horário regimental é 14 horas. Não, Vossa Excelência sugeriu 2h30 e eu sugeri 2h30. Pois é, eu acolhi a sugestão de vocês, eu pessoalmente, mas eu não... Sim, mas você a botou minha em vontade votação aqui pessoal hoje? não se sobrepõe Você botou em votação sobre aqui o horário hoje? regimental, já que não Não, houve vereador. consenso. Você é o presidente, sobrepõe sim. Eu propus, Então, pronto. mas a minha proposta foi Pela recusada ordem, senhor presidente. terminantemente. Pela ordem. De pronto. Estarei aqui sempre no horário, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Posso falar? Senhor presidente. Pois não? Obrigado. Vereador Vinícius. O horário oficial publicado da sessão é às 14 horas. E não houve consenso para a modificação da sessão. Então, às 14 horas, os vereadores deverão estar presentes aqui com tolerância até às 14h30. Eu tentei, 14h15. eu tentei, Marcelão. Vereador, para mim não vejo problema nenhum. Estarei aqui sempre no horário que eu fui o vereador que mais cheguei no horário aqui. Vereador Vinícius Simões, por exemplo, é o que mais chegou atrasado aqui até hoje. Aliás, faltou algumas sessões. Vamos encerrar a sessão. Várias sessões. Está encerrada Isso a eu tenho sessão. prova. Está encerrada a sessão. Bundão mesmo. Vem cá, quanto ficou?